Ninguém esperava por isso. O Cruzeiro estreou na Libertadores com uma vitória surpreendente. E hoje você vai conferir comigo tudo que a mídia esportiva falou após essa vitória do Cruzeiro. Então já chega deixando seu like, se inscreve no canal e agora sim, bora pro vídeo. O Cruzeiro, que era apontado por tanta gente como o terceiro candidato ao título, né? Depois de Flamengo e Palmeiras, ou junto com Flamengo e Palmeiras, hoje está 18 pontos atrás do líder do Campeonato Brasileiro e, portanto, já não está mais nessa disputa, já não está mais nessa briga. Então, claro que neste aspecto não é legal, aí não é bacana, porque ele não tem mais essa possibilidade, mas, por outro lado, é o que eu disse, ele assumiu o time que não jogava nada do que podia jogar. E que ainda está longe, evidentemente, de jogar aquilo que pode jogar. Mas eu acho que, nesse aspecto, a missão dele é uma missão menos complicada, porque ele pega um time que está na zona do rebaixamento e, obviamente, vai tirar esse time da zona do rebaixamento. Acho até que o objetivo tem que ser conseguir uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Não é uma missão impossível para esse time do Cruzeiro, para esse elenco. Possivelmente almejar, até apontar lá para cima e dizer uma vaga direta, né? Aí, claro que é mais complicado pela situação em que o time se encontra. Agora, do ponto de vista de evoluir, de melhorar, é óbvio que vai acontecer. A questão é o quanto ele vai melhorar. E o Cruzeiro é candidato aos outros títulos. Não é mais candidato ao título brasileiro, mas é candidato a Libertadores e Copa do Brasil. Você acha também, Birner? Eu acho que tem que acertar o time. Tentar extrair o máximo do elenco. Mas aquele Botafogo era melhor, na tua opinião? Sim. Acho, principalmente por causa do... Passou a ser melhor. Eu acho que o trio... Então, porque assim... Porque quando ele chegou não era aquilo, né? Eu até falei aqui nessa mesa que achei que estavam exagerando um pouco em relação ao Cruzeiro por colocá-lo logo de cara no pacote ou no pote de Flamengo e Palmeiras. Porque acho que isso não é de uma hora para outra. Não é porque você contratou vários jogadores bons que você entra no patamar desses dois clubes, né? Eu acho que hoje não é assim, ia demorar um pouco. Agora, que este time acertado tem toda a condição de brigar por título de mata-mata, para mim é... Agora, tem que acertar, tá longe disso. Tem que acertar para ser consistente. Eu acho que com os jogadores atuando no nível que podem, é um time que briga pelo título da Libertadores, por exemplo. Não é um time fácil de ser vencido, até porque esses times, quando eles saem de situações ruins e vão crescendo, a gente está falando de um time gigante no continente. Eu me lembro de ver jogo da Libertadores com torcida argentina, com faixa do Cruzeiro. Sim. Né? E do tempo o Cruzeiro estava forte, jogava Mercosul, jogava os outros campeonatos em nível muito alto. Estamos falando de qualquer equipe, uma equipe com a camisa respeitada e temida em todo o continente. Se for, eu acho que recupera o time, vai ganhando jogos e vê o que dá para fazer durante a temporada. Eu acho que, obviamente, a Libertadores é a prioridade porque é a de todas as equipes que podem ganhá-la, até porque ela é menos complicada do que o Campeonato Brasileiro, inclusive para Flamengo e Palmeiras. Sim. É o Brasileirão mais difícil de ser vencido, exige mais qualidade, mais jogo bom por mais tempo. Mas vai passar, obviamente, eu vou insistir pela recuperação do seu centroavante. Porque o Cruzeiro... Você está preocupado com o Caio Jorge, né? Eu sei, preocupado não é a palavra exata. É. Quando o Flamengo fez a proposta pelo Caio Jorge, eu vou repetir o que disse. Se ele se mostrar de agora em diante na carreira, o jogador que foi da última temporada, se o Cruzeiro puder, recusa. Porque ele vai garantir muitos pontos, vai fazer muitos gols, vai fazer a diferença em diversos jogos. Se ele for o Caio Jorge anterior à última temporada, ele é um cara que tinha o potencial para ser o jogador que se transformou na temporada. Mas a gente precisa saber se isso vai acontecer ao longo da carreira, porque a gente já viu vários jogadores terem altos, baixos. A gente tem um exemplo, o Gabigol. Sim. Que foi um jogador por algum tempo no Flamengo, antes era outro jogador. Até 22. Depois virou outro jogador, né? E é um jogador de qualidade. Então, para o jogador se firmar, não é só uma questão de qualidade. É a parte mental, a parte física, como ele encara os momentos em que ele está sendo ovacionado, como ele encara os momentos em que ele está sendo criticado. E eu vejo ele um jogador de muito potencial. Ele, sendo o jogador do ano passado, o Cruzeiro é candidato aos títulos. Sem ele não é. Para mim, eu tava O pensando... Gerson sendo do ano passado do Brasil também. Esse é outro, já entrou nesse assunto. Enquanto você falava, Por isso que o debate era eu aquele. estava pensando no Caio Jorge, porque eu me lembro que quando o Caio Jorge foi para Juventus, eu me perguntei, por que disso? Quer dizer, o que justificaria
o Caio Jorge ir para a Juventus. O potencial, como disse o Birner. Porque eles só tinham visto o potencial. O Caio Jorge, você sabe bem, né, William? Não tinha jogado no Santos futebol brilhante, que nos fizesse dizer, pô, esse cara tem que ir para uns top. Mas é um cara de velocidade, se movimenta, moderno e de boa técnica. Mas o que eu quero dizer é assim, quando ele é contratado pela Juventus, evidentemente eles olharam para isso, eles olharam para o potencial. E não dá nem para condená-lo por não ter dado certo lá, porque ele sofreu uma lesão seríssima, ficou 1 ano sem jogar futebol, quando volta é emprestado para um clube menor, onde obviamente as possibilidades para um centroavante são muito menores. E acho que foi só no Cruzeiro que o Caio Jorge conseguiu entregar tudo aquilo que a Juventus tinha visto lá atrás como potencial para contratá-lo. Ou seja, não está todo mundo louco, alguma coisa. Exatamente. Foi o melhor ano da vida do Caio Jorge. Disparado. Então, assim, o potencial está ali. Agora, o que disse o Birner, ok, só altos e baixos. Eu nem acho que dá para chamar de baixo ainda. Concordo. Acho que é muito cedo para... O time inteiro está com Exatamente, é um time que não joga. E, obviamente, quando o time não joga, quando o time produzia tão pouco como produzia o Cruzeiro, o cara que mais sofre e que talvez tenha menos responsabilidade por essa pouca produção é o centroavante. Então, eu acho que não tem drama nenhum. Se o Cruzeiro voltar a jogar, o Caio Jorge certamente vai voltar a fazer gol atrás de gol. Também acho. Não, é só porque na sua pergunta, que eu acho interessante, porque vai se colocar no debate o lance do Arthur Jorge do Botafogo. Sim. Eu ainda acho que o desafio lá era maior. Porque ele não tinha Igor Jesus de início, ele não tinha Almada de início. Isso. Ele não tinha o nível da dupla de zaga, que parte muito do trabalho dele de início. Ele não tinha o Marlon jogando o que jogava de início. Então, tem muito. Ele não tinha potencializado o Gregor de início, como ele tinha no final do ano. E ele tinha uma carga. A gente lembra quantas vezes a gente conversou aqui e debateu a exaustão. A carga pesada sobre os ombros do botafoguense daquele ano de 2023. Do ano anterior. Aquilo era muito pesado. A desconfiança. Um time que não era apontado como vencedor. Um time que só tinha a vontade e a loucura do Textor. Um time que tinha um planejamento absolutamente, sabe, mal feito até a chegada do Arthur Jorge. Então, ali o desafio era maior para mim. Porque quando a gente pega para falar, o Jean fala que o lance do top 3, a gente via muito aquela projeção que a gente acaba tendo que fazer de início de ano, porque a gente carregava o bom término de ano do Cruzeiro do ano passado, a projeção do, nossa, o Caio Jorge, desejado pelo Flamengo com um caminhão de dinheiro, foi mantido. O Gerson, para mim, então o melhor jogador de atividade no Brasil até o meio do ano passado, está chegando. O Cruzeiro tem uma projeção, o Pedrinho quer investir, está vindo o Tite aí, você olhava e falava, caramba, se não der para Flamengo e Palmeiras, e por enquanto está se desenhando isso de alguma forma no Brasil, pode dar para o Cruzeiro, era muito mais a tal terceira via, vamos dizer assim. Isso. E não aconteceu, porque o calendário hoje ele é implacável com quem larga mal, porque já estamos quase na metade do brasileiro. Copa do Mundo é metade do Campeonato Brasileiro. Abril e maio, que são 2 meses cruéis, que é uma fase inteira de grupos de Libertadores Sul-Americana, são 8 rodadas de brasileiro e todo mundo jogando a vida na Copa do Brasil, abril e maio. Então você já está numa situação ali que, para mim, o Cruzeiro, com essa vitória de hoje, o elenco que tem, a gente está falando em talvez recuperar o Caio Jorge, o que vai ser do homem ao lado do Gerson, onde o Gerson vai jogar, e confiança. O Fagner, para mim, não vai ser um cara de muita sequência na temporada, mas ele talvez, quando tiver a bola no pé, podendo ter um espaço, um time que saiba criar perto dele. Eu acho que o desafio, não é que ele seja menor, é grande desafio, mas aquele Botafogo que o Arthur Jorge pega, talvez a gente fique com a imagem, o retrato do final do ano, o que ele fez o Botafogo jogar e campeão em poucos dias de Libertadores Brasileiro. Mas o desafio, quando ele chega, é grande. Sim. E mais do que isso, o desafio de ninguém acreditar naquele Botafogo. Eu acho que isso pegava muito ali, e só ter o tal ataque, o quarteto formado, o Jesus e o Almada, repito, só chegam no meio do ano. Não chegam para a primeira fase de Libertadores. Então, só porque eu acho que tem papo nisso aí. Sim. Vocês acham que o Cruzeiro vai longe nessa competição? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.